Bom dia, amados. Graça e paz, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Andréa Moscardi. Se você não é um inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho, curta e compartilhe essa mensagem para que chegue a um número maior de pessoas. Amados, hoje eu quero falar um pouco sobre transição. E para vocês entenderem, eu vou explicar. Transição é aquela mudança que ocorre para você passar para uma nova fase. Todos nós temos transições diárias em nossa vida. Eu treino, faço exercícios físicos e a minha orientadora, depois que eu termino de cumprir uma planilha que ela estabeleceu por determinado tempo, ela me apresenta o treino de transição, que é para que eu possa passar para a próxima fase. Não seria nem um pouco inteligente da minha parte se eu negligenciasse esse treino de transição, porque é ele que dará suporte para a preparação dos demais treinos. Amados, na palavra do Senhor é a mesma coisa. Quando começamos, há relatos de que somos bebês na fé, somos crianças, tomamos leite. Quando crescemos, já comemos o alimento sólido, já começamos a caminhar. E todo esse processo ele vem vindo de uma transição. Transição essa que é nos passada pelos nossos orientadores em todo o tempo. E hoje eu quero levá-los a pensar como vocês têm passado por essa transição. Como vocês têm ajudado outras pessoas a passarem por essa transição, a suportar o processo. Sabe, amados, hoje seria uma falta de inteligência muito grande eu obter conhecimento somente para mim e não passar para os demais irmãos. Isso não faria parte da transição correta que o Senhor nos pede, a que Ele nos instrui. Mas seria uma falta de inteligência maior ainda se eu passasse para os irmãos de uma forma que vocês não entendessem nada, que somente eu soubesse daquilo que eu estou falando, como se a palavra tivesse sido revelada somente a mim, sendo que ela está para todos. O mundo hoje carece de testemunhos. O Senhor, Ele curou 10 leprosos. Jesus curou 10 leprosos. Somente um voltou para agradecer. E esse um que voltou para agradecer, a fé dele o salvou, porque curado ele já estava. Sabe, amados, quando testemunhamos as coisas que Deus faz em nossa vida, nós realmente entendemos essa salvação, porque nós a recebemos por meio de Jesus Cristo. Mas quando nós negligenciamos, quando nós zombamos, quando nós não testemunhamos, quando nós debochamos, quando nós levamos de qualquer maneira, sabe o que acontece? Simplesmente, amados, nós não passamos pela transição sendo discípulos corretos de Jesus. Quando vamos para Jonas e vemos a fuga de Jonas, o capítulo nos mostra exatamente isso. O Senhor pede para que ele vá a Nínive, para que ele vá dizer àquelas pessoas que eles estavam fazendo coisas que não agradavam. Mas Jonas não quis, sabe por quê? Porque simplesmente ele não queria nem que aquele povo se salvasse. Por ele destruiria tudo. E aí o que ele faz? Ele entra numa grande tempestade, ele vai para outro caminho, mas o Senhor é maravilhoso. Pessoas vêm até ele, sabem, perguntam para ele de onde ele vem, o que ele faz, e ele fala que ele serve a Deus, ele serve ao Senhor. E aí o que acontece? As pessoas perguntam por que ele fez aquilo. E com Deus não há coincidência, não é verdade? É tudo certo, é da maneira correta, é da maneira certa mesmo. Então Jonas, ele volta e cumpre a ordem do Senhor. Sabe, amados, o que está faltando para que você direcione as pessoas que estão à sua volta
para o caminho da transição. Uma das coisas que eu mais amei quando eu fiz o meu curso de teologia, uma das primeiras lições, é que eu jamais poderia falar para alguém: olha, cuidado, eu sou a menina dos olhos de Deus, como se ela não fosse. Eu jamais poderia falar para uma pessoa: ai daquele que toca no ungido do Senhor, me sentindo a ungida como se ele não fosse. Eu jamais poderia falar para alguém qualquer coisa sobre qualquer assunto bíblico se não fosse com amor, para ensinar, para exortar, para confrontar pelo Espírito Santo. Eu jamais poderia falar para não me tornar amante de mim mesma, para não me tornar uma arrogante que caminha na fé, mas que caminha sozinha, porque acha que já aprendeu tudo e não precisa mais dos irmãos. Amados, a nossa vida hoje, ela continua para ser seguida da maneira como Jesus nos mostra na palavra. Testemunhos pelo caminho. Todos os dias temos grandes testemunhos. Como você tem testemunhado? A sua vida é a forma mais bela de alcançar vidas. O seu testemunho não é o seu conhecimento. Precisamos entender isso. Mas sabe o que acontece, amados? Hoje o mundo virtual ele está assim. Uma pessoa vai viajar, mas ela coloca lá que está indo viajar. Outros perguntam para onde ela vai, ela se nega a responder. Mas ela colocou ali, porque ela quis lançar uma curiosidade em todos, né? Aí depois ela vem, quando já cumpriu tudo, e aí ela diz: agora posso contar, porque agora já deu tudo certo. Como se as pessoas que estivessem perguntando fossem somente curiosos, fossem somente pessoas invejosas, fossem somente pessoas que querem estar cuidando da vida do outro. Amados, isso é um engano muito grande. Se você coloca uma mensagem dessa no Face, no mundo virtual, você tem por obrigação de agradecer a Deus e já contar o feito. Se você não pode falar, não faça. Isso não é testemunho. Conte depois que você terminou tudo. Aí sim. Amados, eu estava em oração durante um tempo com amigos, iria conquistar uma grande viagem, iria fazer algo grande. E graças a Deus e a intercessão dos meus amigos, a intercessão de um povo que ora, que chora, consegui concluir e estou testemunhando para os irmãos. É assim que se dá testemunho. Outra coisa, não adianta você ser um praticante da palavra que leva a todos os lugares, que faz missões, que viaja pelo mundo, se você não consegue cumprir a missão de levar a palavra a um ente querido seu. Se você não consegue passar para um ente querido seu, o quanto você está no caminho da transição de Jesus. O quanto a sua vida já mudou. Não adianta você ser agradável aos olhos de todos se você não faz nada para os seus e dentro da sua casa as pessoas não te têm como um profeta do Senhor. E você usa aquele versículo que profeta de casa não tem honra. Amados, Deus tem nos dado tantas honras. Ele tem nos colocado em lugares tão altos. Todos os dias Ele nos dá a chance de sair do improvável e ser provável, de suportar a transição, de suportar a tentação, de falar do amor dEle, para que outros vejam-nos como exemplo. A palavra do Senhor, ela nos confronta para que nós possamos fazer aquilo que Ele designou para cada um de nós. O desejo dEle para nós é que nós tenhamos o mesmo desejo dEle para todos, que é ninguém se perder. Que essa palavra possa
ter alcançado ao menos um, e que esse um possa realmente examinar-se a si mesmo e voltar para contar. E eu já termino dizendo que essa palavra alcançou ao menos um, eu. Ela veio primeiramente aqui, ó. É um tratar de Deus, é um tratar dele, para que possamos realmente continuar a nossa caminhada, o nosso caminho de transição, suportando o processo e ajudando a outros. Graça e paz, amados.